falar hoje sobre transistor como amplificador. Só lembrando aqui, né, que a ideia vai ser, o amplificador ele vai receber um sinal, geralmente é um sinal que vai precisar ir para uma outra etapa, tá? Então pode ser um sinal de leitura de algum sensor, um sinal de voz, alguma coisa, e esse sinal vai ser aplicado em um circuito transistorizado com uma amplitude baixa, e na saída esse sinal vai ser amplificado por meio do ganho do sistema. Lembrando que aqui, né, eu tenho também uma fonte CC, que a ideia dessa fonte CC aqui fornecer, né, para o circuito a potência de amplificação que eu preciso. Tá? Então esse sinal aqui é sinal e aqui é sinal amplificado. A fonte CC vai fornecer a potência, né, que o meu amplificador precisa para acrescentar, para transferir para o sinal. Essa parte aqui, né, o do sinal amplificado, eu posso colocar ela em outra etapa, tá? Seja outra etapa de amplificação, por exemplo, então já para reprodução, reproduzir em alguma coisa, seja em uma tela, né, em imagem, seja em som, ou também para ser transmitido, né? Esse sinal também pode ir para um sistema de modulação, né, e a partir daí ser transmitido em ondas de rádio, por exemplo, FM, AM, ASK, FSK, modulação digital, depende do sistema. Principalmente sistemas de telecomunicação, né, e biomédicos funcionam em função de uma determinada amplificação. Bom, porém, antes do transistor realizar, né, a amplificação, a gente precisa pensar em preparar o transistor para conseguir fazer essa amplificação aqui. Porque não é simplesmente pegar um transistor e colocar ele lá que ele vai funcionar como amplificador. A gente viu que a tal da polarização, quando você pega o transistor e coloca ele para trabalhar em uma região específica que você quer. E se essa região específica for aquele ponto Q no meio da curva, ele vai poder apresentar um ganho lá que é dado pelo fabricante. Então existem vários tipos de polarização e cada tipo de polarização depende da característica do amplificador que você quer. Beleza? Tem amplificador de tensão, tem amplificador de corrente, tá? Tem amplificador que modifica a defasagem da onda. São vários tipos de amplificador, inclusive vou passar alguns vídeos para vocês verem sobre esses tipos de amplificadores aí. A polarização aqui ela é fundamental para você preparar o seu transistor para desenvolver determinada função em um circuito de amplificação. Então existem vários tipos de polarização. A gente vai ver duas em específico, tá? A primeira vai ser polarização por corrente de emissor constante. Então, essa polarização por corrente de emissor constante vai ser um circuito assim, ó. Um resistor. Esse resistor vai estar conectado na base do meu transistor. No emissor, eu tenho um resistor também. Por isso que o nome é corrente de emissor constante, né? E no coletor, eu também tenho aqui um resistor. Eu tenho aqui o meu VCC. Beleza? Então, os parâmetros que eu tenho no meu circuito são RC aqui. Aqui embaixo eu tenho RE. E aqui eu tenho resistor na base. Lembrando que esses terminais aqui, né? Aqui é coletor, aqui é emissor e aqui é base. Se eu fosse indicar as correntes aqui envolvidas no circuito, eu teria também essa corrente aqui. Que corrente é essa aqui que eu estou desenhando? De vermelho aí. E B, corrente de base. Essa outra corrente aqui. E C, por último, que é. Então, vamos fazer das tensões aqui primeiro, né? É, essa tensão que eu tenho aqui, então, em cima desse resistor, eu vou chamar aqui de VRB. Essa tensão aqui, vou chamá-la de VRC.
essa tensão aqui entre os dois terminais do transistor, eu vou chamar de VCE. Essa tensão aqui embaixo, ó, vou chamar ela de VRE. E por último, essa tensão aqui do transistor, eu vou chamar de VBE, né? Tensão base emissor. Então a gente tem aí mostrado aí, né, as correntes, resistências e tensões para essa configuração. Aí a gente viu sobre as duas malhas que a gente tem no transistor. A gente tem a malha da entrada, que é a malha da base, né? E a gente tem também a malha da saída, que é a malha do coletor. Então a gente pode desenvolver aqui equações, né? Então, malha de entrada, que é a malha da base, eu posso, por exemplo, aqui, desenvolver a equação das tensões da malha de entrada. Então, quais são essas tensões? Então, eu começo aqui com a equação. VCC é igual à soma das tensões que tem na entrada. E essas tensões são VRB, VBE e VRE, né? Perceba que essa configuração aqui, ela é uma configuração em que o emissor ele fica presente tanto na entrada quanto na saída. Tá vendo? Porque se eu pego a malha de entrada, eu tenho que considerar o emissor. Se eu pego a malha de saída, eu também preciso considerar o emissor. Tá bom? Então, esse resistor do emissor aqui, ele vai aparecer tanto na entrada quanto na saída. Beleza? Então, se eu pego aqui VCC igual à soma das tensões da entrada, as tensões da entrada são VRB, VBE e VRE. Então fica VRB mais VBE mais VRE. Posso mexer um pouco mais nessa equação, né? Quem é VRB? IB vezes RB. Mas VBE é uma constante, a gente sabe, né? Que é o 0,7. Vou deixar por enquanto. Quem é VRE? IE vezes RE. Ok, se eu quiser isolar RB aqui, como que vai ficar isso? Então, vou fazer assim, ó, VCC menos VBE menos IE vezes RE dividido por IP. A gente chega nessa expressão de RB. Lembrando que esse E vezes RE é exatamente o VRE. Beleza? Se eu fosse, então, analisar aqui a malha de saída.